Olá, turma do quarto ano, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula. Vamos dar início aí, lembrando que hoje, terça-feira, dia 8 de setembro, peguem o livro de matemática de vocês, abram na página 247. Nós iremos falar sobre grandezas e medidas. Vamos lá? Medidas de massa. É possível medirmos o peso de tudo o que existe. Para isso, utilizamos as medidas de massa. Mas há diferenças entre peso e massa. Peso é a força com que um corpo é atraído para o centro da Terra. Massa é a quantidade de matéria que um corpo, um objeto, etc., possui, certo? Então, peso é o que? A força. Massa é a quantidade de matéria que um corpo tem, tá? Então, existem unidades de medida de massa convencionais e não convencionais. As unidades de medida convencionais são aquelas em que há um modelo para quantidade determinada que representa a unidade em qualquer parte do planeta. Trata-se de uma convenção. A unidade de medida de massa convencional mais conhecida é o grama, né? É a partir dela que fazemos multiplicações ou divisões por 10 para encontrarmos os múltiplos e submúltiplos do grama. Observe o quadro abaixo. Então, eu tenho aí os submúltiplos e tenho os múltiplos, certo? E a unidade principal é quem? A grama. Mas aí eu tenho a miligrama, a centigrama, a decigrama, aí eu tenho a grama. Aí os múltiplos da grama, decagrama, hectograma e o quilograma, certo? Então, olha lá. A principal é a grama, né? Então, quando eu tenho 1 grama, nos submúltiplos eu vou ter 0,1 de grama, centigrama 0,01 e no miligrama 0,001. Nos múltiplos, o decagrama eu vou ter 10 gramas, no hectograma 100 gramas e no quilograma 1000 gramas, certo? Curiosidade, devemos pronunciar, por exemplo, 200 ou 200 gramas. Ao utilizarmos a palavra grama, referindo-se à unidade de medida de massa, devemos pronunciar no masculino, portanto, o correto é dizer 200 gramas. Então, quando vocês forem comprar, por exemplo, mussarela, eu quero 200 gramas de mussarela, certo? No entanto, também utilizamos unidades de medida de massa não convencionais. As unidades de medidas não convencionais são aquelas em que é possível perceber variações em relação à quantidade que representa a unidade. Alguns exemplos de unidades de medida de massa não convencionais são a pitada de algo, né? As pessoas falam, põe uma pitadinha de sal. Então, assim, a pitadinha é um pouquinho de sal, né? Mas aí a gente não tem uma medida exata. Por exemplo, não, coloca 0,001 miligramas, né? Não é isso. A pitadinha é só uma coisinha. Sal a gosto, aí é a quantidade que eu quero, entenderam? Então, quando eu falo assim, coloca pouco azeite na colher, então, né, vai aí da variação, muito, né? Ou então, a mão, quando compramos milho, por exemplo, uma mão de milho, cerca de 50 espigas. Então, essas aí são as medidas não convencionais, certo? Então, vamos lá, pessoal? Vamos fazer aí as páginas 249 e 250. Façam aí, certo? Eu quero que vocês façam, tentem fazer essas atividades e a gente vai fazer a correção na aula Zoom mais tarde, combinado? Então, tá bom. Então, eu aguardo vocês na aula Zoom e espero que consigam fazer as atividades.